Domingo à noite, milhões de brasileiros assistiram um homem assediar uma mulher ao vivo. O que a TV Globo fez? Deixou que ele apertasse um botão e fosse embora como se estivesse desistindo de um jogo qualquer. Como se ele não tivesse acabado de cometer um crime. Pedro entrou na despensa com a Jordana, a agarrou pelo pescoço, a prensou contra a parede e tentou beijá-la à força. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, sabe o que esse homem respondeu? Estou fazendo o que eu tenho vontade de fazer. Presta atenção nisso. Perceba a resposta que ele deu. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Estava consciente, lúcido, completamente ciente de que estava violando o espaço e o corpo de uma mulher. E achou que podia fazer isso simplesmente porque queria. E depois, no confessionário, admitiu tudo isso. Disse que estava há dias cobiçando as mulheres da casa, especialmente a Jordana, porque, segundo ele, ela se parecia com a esposa dele. Esposa! Esse homem é casado, tem uma mulher em casa e estava lá dentro cobiçando outras mulheres. Palavras ditas por ele mesmo. Cobiçando. Como se as mulheres fossem objetos que você fica observando, desejando, esperando o momento certo de pegar. E foi o que ele fez. Mas o que me deixa absolutamente indignada não é só a atitude do Pedro. É toda essa estrutura que permitiu que isso tudo virasse apenas uma desistência. Tadeu Schmidt entrou ao vivo para anunciar o caso e ainda deu risada. Ele riu enquanto falava sobre um caso de assédio que aconteceu dentro de um programa que ele apresenta em rede nacional. E esse homem riu e ainda escolheu palavras como só queria dar um beijo nela para descrever um crime. Ele minimizou, suavizou, ironizou, tratou como se fosse um mal-entendido romântico. A Globo teve a chance de fazer história, de expulsar um agressor, de dar o recado que precisava ser dado para milhões de pessoas. Mas não. Deixou que Pedro apertasse o botão e saísse como desistente e que seguisse a vida dele. A Polícia Civil abriu inquérito, sim, mas depois de uma pressão enorme nas redes sociais. Mas a emissora não tomou a frente. Não protegeu a Jordana de forma ativa. Não deu o exemplo que deveria dar. E enquanto isso, Jordana continua dentro da casa, tendo que lidar com o fato de que toda vez que alguém falar da sua participação, esse assédio estará atrelado junto. Ela mesma disse isso, e tem toda a razão, porque foi isso que a TV Globo permitiu que acontecesse. Transformar a violência que ela sofreu em mais um episódio polêmico do reality show. E não no crime que é. Quando uma emissora do tamanho da TV Globo trata assédio com essa leviandade, ela está dizendo para todas as mulheres que os corpos delas não importam, que os homens podem fazer o que quiserem, quando quiserem, e que no máximo eles vão ter que apertar um botão para ir embora, sem punição, sem consequência, sem expulsão ao vivo, sem Tadeu Schmidt para olhar para a câmera e dizer que aquilo é crime. E não me venham falar que ele seria expulso de qualquer forma, porque não seria, porque se ele tivesse que ser expulso, ele teria sido. A produção tinha consciência do que aconteceu, tinham imagens, podiam ter travado aquele botão, podiam tê-lo tirado de lá na hora, mas não, escolheram esperar, escolheram deixá-lo ter o controle da vida dele até o fim. Isso não é sobre reality show, isso não é sobre BBB, isso é sobre como a sociedade trata as mulheres, é sobre como o patriarcado está tão enraizado que até numa situação transmitida ao vivo em emissora de televisão, vistas por milhões de pessoas, a vítima relatando o que aconteceu, com o próprio algoz confirmando o que ele fez, tudo isso é tratado com frouxidão, porque no fundo ainda existe essa ideia de que os homens têm direito sobre o corpo das mulheres. De que se ele quis, se ele achou que ela deu moral, então tudo bem. Não está tudo bem. Nunca esteve tudo bem. E 2026 não é uma época para fingir que está. Todas nós precisamos olhar para esse caso e entender que enquanto não houver consequências verdadeiras, enquanto emissoras tratarem assédio como entretenimento, enquanto apresentadores rirem de crimes ao vivo, nada vai mudar. O patriarcado só acaba quando cada instituição, cada pessoa, cada homem entender que violência contra a mulher não se negocia, não se perdoa, não se transforma em piada. Jordana merecia proteção imediata, merecia ver o agressor expulso, merecia que a Globo usasse toda a força que tem para dar o recado certo. Todas nós, mulheres, merecemos viver em um mundo onde isso não acontece. Que se acontece, que a justiça atue de verdade. Há anos eu escolhi não assistir televisão. Acompanho as notícias pela internet, de forma pontual. Mas essa escolha não me isola do problema. Porque essa mentalidade machista está em todo lugar. No trabalho, na rua, na família, nos aplicativos de namoro. Está em cada espaço onde homens ainda acham que têm o direito sobre nós mulheres. E isso só acaba quando denunciamos, quando nos recusamos a aceitar, quando cobramos que a violência contra todas nós seja tratada como o crime que é, não como entretenimento ou um detalhe relevante. Portanto, denuncie. Assédio é crime.